Olá pessoal, como vocês estão? Olha só, eu fiz um pequeno resumo aqui da escrita, não é isso? Do uso da escrita do A com H e o A sem o H para ajudar vocês na realização das fichas de número 35 a 38, tá certo? Então, às vezes quando iremos fazer leitura, encontramos palavras escritas A com H e o A sem o H. E às vezes não entendemos, às vezes não, de repente não até conhecemos porque que uma são escritas com H e é acentuada e outra não. Primeiramente, para que vocês entendam, essas duas escritas de palavras são chamadas de homófonas. Isto é, possui grafia e significados diferentes. Então, grafia está relacionada à escrita. Então, elas possuem escrita e significados diferentes, mas são pronunciadas da mesma forma. Então, tanto faz eu pronunciar o A com o H, como o A sem o H. Ela vai ter o mesmo som, tá certo? Vai ser pronunciada da mesma forma. O que vai diferenciar se ela vai ser escrita com H ou sem o H é a hora de você escrever, dependendo do contexto do que a palavra vai estar inserida. Então, primeiramente, o A com H, ela é um verbo, e do verbo haver, no sentido de existir. Então, como é que eu vou utilizar esse A com H? Então, segue aí duas dicas a mais. Primeiramente, quando o A com H estiver no sentido de existir, e quando você também puder substituir ele, ou a palavra, pelos verbos fazer e ter, e não alterar o sentido da palavra. Então, aqui eu tenho 3 exemplos seguidos aqui, que diz assim o primeiro: a meteorologista disse que há muita probabilidade de chuva amanhã. Veja que a mesma frase está escrita aqui, só que eu vou alterar, ó. Veja que esse H aqui, ele está escrito com A, não é isso? Com H na frente. H na frente, A acentuado, A. Só que ele tem esse sentido aqui, ó, existe. Então, veja, tanto faz eu colocar aqui, ó, o A com H, como também a palavra existir vai dar a mesma coisa. Então, ó, veja, só houve essa alteração, a troca dessas duas palavras. Então, para eu não ter que escrever, vamos supor que eu não quero colocar a palavra existe, aí eu escrevo o A com H, tá certo? Substituo. Às vezes tem alguns momentos que a gente já colocou em algum momento no contexto lá do meu texto, a palavra existe, eu para não ter que repetir essa palavra existe, eu escrevo o A com H. Lembrando que ele tem que ter o mesmo sentido, tá certo? Só vou escrever o A com H se esse A tiver o sentido de existir. O A com H vai ocupar, né? Isso vai ser, no caso, o verbo haver no sentido de existência, de existir. Então, veja, a meteorologista disse que há. A meteorologista disse que existe. Ó, existe muita probabilidade. Disse que há, muita. Então, disse que há, disse que existe muita probabilidade de chuva amanhã. Então, veja, o sentido da minha frase, na hora que eu substituir, não é isso? Não foi alterado. Então, há no sentido de existir, tá certo? Quando é que também eu posso escrever o há? Quando ele tiver o sentido também do verbo ter. Então, veja aqui, ó. Há vários, no segundo exemplo, há vários livros no meu quarto. Tem vários livros no meu quarto. Veja, temos aí o verbo tem. E eu, para não ter que escrever tem, eu posso substituir esse verbo tem, que é o verbo ter, não é isso? Posso substituir por A com o H. Há vários livros no meu quarto. Tem vários livros no meu quarto. No terceiro exemplo, nós temos aí: não nos vemos há muitos anos. Veja que o H com o A com a
o A escrito com H, desculpa, ele está substituindo o verbo fazer, né? E só que aí o verbo fazer ele está conjugado. Faz, né? Isso está conjugado, não nos vemos muitos anos. Então, o faz aí, ele está conjugado aí, né? Isso na primeira pessoa do plural. Então, faz. O verbo fazer está conjugado por faz. Na sua forma de conjugação, a terceira pessoa do plural. Não nos vemos há muitos anos. Então, veja, eu poderia escrever não nos vemos faz muitos anos, como também eu posso escrever não nos vemos há muitos anos. O sentido da frase não mudou. Então, lembrando que o uso do A com H, ele permanece no singular, ele não passa para o plural. Então, em alguns momentos a palavra vai estar no plural, mas o A com H ela vai permanecer no singular, tá certo? Recapitulando, quando você puder substituir, trocar o A com H pelos verbos existir, né? Isso A com H no sentido de existir, pelos verbos ter e pelo verbo fazer, você vai escrever com A com H, tá bom? Quando se usa o a palavra A pode ter diversas classificações. Então, nós vimos aqui um primeiro exemplo, não é isso? Que diz assim, estivemos em consulta com a pediatra. Nessa situação aí, o A, ele é um artigo. E o artigo, ele serve para quê? Para definir a palavra, se ela é feminina ou feminina ou feminino, como também para o plural do substantivo. Então, veja assim, se fosse aí o pediatra fosse um substantivo masculino, não iria ser colocado A. Então, seria o pediatra. Então, nesse caso aí, o A é uma preposição. Então, usa-se o A como... Preposição não, gente, desculpa. Usa-se o A aí como artigo. No exemplo 2, nós temos aí... Eu disse a ela que estava tudo bem. Veja, nós temos aqui o A, não é isso? E esse A aí, ele é uma preposição. Então, para que vocês entendam um pouquinho, o que é uma preposição? Preposição é aquela palavra que conecta uma palavra a outra. Então, eu disse, ó, disse a ela, ó, disse a ela. Então, se eu escrever somente disse, esse disse vai ficar sem sentido. Então, eu preciso de um restante, de uma finalização para explicar o que foi que eu disse. Então, a quem foi que eu disse? Disse a ela. Então, nesse caso aqui, esse a, ele é uma preposição, tá certo? No terceiro exemplo, nós temos aqui a frase, daqui a pouco vai chover. Novamente, nós temos um a aqui, ó. Esse a aqui, ele já tem uma função diferente desse a daqui e desse a. Aqui nós temos um a que é um artigo, não é isso? Ele é quem vai dar significado aqui ao substantivo. E nós temos aqui no segundo exemplo, um a que é uma preposição, que vai ligar essa palavra a essa. E nós temos aqui uma locução adverbial. Nesse caso aqui, na locução adverbial, esse A aparece para juntar duas ou mais palavras que têm a mesma função. Então, esse A aqui, não é isso? Na locução adverbial, ele vai aparecer, ele vai juntar, ele vai unir essas duas palavras que têm o mesmo sentido. Então, daqui a pouco vai chover. Daqui a pouco. Então, você pode também usar o A para exprimir tempo futuro ou distância, tá certo? E aí, vocês vão realizar a atividade da ficha de número 35 a 38, ok, crianças? Se você tiver alguma dúvida, ligue para o meu particular, tá certo? Que aí eu explico novamente. Beijos!